Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e peço a você que assista esse vídeo até o final, compartilhe, faça comentário, dê joinha, porque eu quero falar hoje aqui 6 verdades que não podemos esquecer. Então, o Senhor Jesus, ele diz lá no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, ele diz: conhecereis a verdade vos o libertará. Então eu quero trazer aqui 6 verdades que eu e você precisamos aprender. Nós não podemos esquecer, pelo menos, destas 6 verdades. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira verdade aqui que eu quero falar é o tempo. Tudo tem o tempo determinado. Nós hoje vivemos perante uma sociedade imediatista que não pode esperar, que tudo tem que ser no seu devido tempo. Então, Eclesiastes 3, ali do capítulo 3, versículo do 1 ao 8, ele fala que há tempo para tudo. Então, a paciência, nós precisamos aprender a esperar. Você viu que o escritor do Salmo 40 diz lá no versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Então, o tempo, a primeira verdade que não podemos esquecer é que tudo tem o seu tempo determinado. Ora, se você aprende a ser paciente, é a única forma que nós temos de ajudar o Espírito Santo a trabalhar, é nós tendo paciência. Se nós tiver paciência, então nós vamos confiar. Se nós confiar, nós vamos entregar. Se nós entregar a Deus, aí então nós vamos ter perseverança. A perseverança é aquela que não se vê, mas aquela que se espera. Então, quem tem uma perseverança, ele não tem confusão, porque ele está esperando em Deus. Então, a primeira verdade que nós temos que aprender, não podemos esquecer, que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Louvado seja Deus. Mas o segundo fundamento, a segunda verdade que nós não podemos esquecer, é que uma escolha errada, ela pode trazer consequência irreparável. A primeira verdade é que tudo tem o seu tempo determinado. A segunda verdade é que uma escolha errada, ela pode trazer consequência irreparável, consequência que não tem mais como reparar. E isso está no casamento, isso está em muitas coisas que nós tomamos decisão. Você quer ver Jonas? Jonas, ele escolheu obedecer, ele escolheu não obedecer a ordem de Deus. Deus mandou que ele fosse pregar lá em Nínive, mas ele escolheu pegar um navio e fugir. Então, aquela fuga de Jonas, ele trouxe um grande prejuízo para aquelas pessoas daquele navio que não tinha nada a ver. Aquelas pessoas não tinham sido chamadas, não tinham sido enviadas por Deus. Quem tinha sido era Jonas. Então, quando eu e você desobedece, tomamos decisões erradas, pode trazer um grande prejuízo. Então Jonas, dentro daquele navio, aquele povo começaram a jogar a carga daquele navio fora, mas eles não tinham nada a ver com isso, é porque Jonas estava lá. Sansão escolheu satisfazer o desejo desordenado da carne.
Porque a nossa carne, sim, ela tem desejo, a nossa carne. Porque o Senhor disse que o espírito está pronto e a carne nunca. Mas o desejo desordenado é onde é que está a história. Sansão, um narizeu escolhido por Deus, chegava a vencer 1000 homens treinados com a queixada do animal. Mas ele tomou uma decisão em fazer uma escolha para obedecer à vontade desordenada da sua carne. O filho pródigo, ele vivia bem, ele vivia com o seu pai, mas ele escolheu, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha de conhecer as folhas coloridas do mundo que ele não conhecia. Aí todos conhecem a história. Um jovem que era rico, seu pai rico, ele tinha tudo, mas ele fez uma escolha em cair no mundão, e ali ele gastou tudo que tinha. Ele ficou a um ponto de desejar comer a comida dos porcos, e ele não poderia comer. Então, a escolha errada, ela traz consequências, às vezes, irreparadas. Então, uma escolha errada, ela pode comprometer todo o projeto de Deus nas nossas vidas. Às vezes Deus falou uma coisa na sua vida, falou uma coisa na minha vida, mas nós mudamos os projetos de Deus. Daí eu estou aqui no interior do Maranhão, estou aqui numa casa, estou gravando esse vídeo aqui no interior do Maranhão. Uma casa que este lugar dessa casa que está aqui hoje, na época era de taipa. Eu dormi bêbado nesta casa, há muitos anos passados. Aí hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus na mesma casa, onde eu dormi bêbado no passado. Então Deus, nós podemos mudar o projeto de Deus nas nossas vidas. Eu poderia ter mudado, Deus projetou, disse que me enviaria para pregar o evangelho. Então só essa semana passada para cá, eu preguei, eu estou em Itapecuru-Mirim, preguei na capital do Maranhão, aí já estou aqui em São Benedito do Rio Preto, gravando aqui nesta casa, aonde um dia eu dormi bêbado, mas Jesus me chamou e eu dei lugar para Ele transformar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há caminhos, meu irmão e minha irmã, você que vai ouvir esse vídeo, há caminho que parece direito aos nossos olhos, mas o fim é morte. Está lá no livro sagrado aqui, Provérbio 14, 12. Deus quer ser o Senhor das nossas escolhas também. Salmo de número 23 diz, guia-me. Então o Senhor, Ele quer ser o Senhor das nossas escolhas. Mas eu falei 6 verdades. Eu li no capítulo de João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos o libertará. Então a primeira verdade é que o tempo, tudo tem o seu tempo determinado. E por isso que tem muita coisa hoje que está acontecendo, por nós querer ser dono do tempo. Segunda verdade que não podemos esquecer é que uma escolha errada pode trazer consequência irreparável. Aí vamos agora, louvado seja Deus, um exemplo de uma escolha acertada. Moisés escolheu com o povo de Deus, ir com o povo de Deus. Abraão escolheu obedecer a Deus, mesmo sem saber para onde ia. O Senhor disse, sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia, mas Deus deu a direção a Abraão. Louvado seja Deus. José
abriu mão do programa com a esposa do patrão, escolheu honrar a Deus e sua escolha, ou seja, a direção de Deus sempre esteve na vida de José. Por isso que aonde ele ia, ele se dava bem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a terceira verdade que não podemos esquecer é que muitas oportunidades são únicas em nossas vidas. Quando se tem convicção da vontade de Deus, a oportunidade, você pode ter uma oportunidade e ela nunca mais voltar também. Então a terceira verdade, por isso que eu não uso me afastar do Evangelho, porque eu não sei se o Senhor vai me dar outra oportunidade. Um dia eu estive no fundo do poço e ele me tirou de lá e disse que me ajudaria. E ele tem ajudado até hoje. Eu estou morando no Ceará, já do lado de lá do Ceará, extremando, quase com o Rio Grande do Norte. Travessei o estado todo, o Piauí, o Maranhão. Estou aqui no interior do Maranhão, aqui ministrando essa palavra para você. Então, a verdade é que muitas oportunidades podem ser únicas na sua vida. Mas a quarta verdade que eu quero deixar para você, eu falei 6 verdades que não podemos esquecer. A primeira é que há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. A segunda verdade é que uma escolha errada pode trazer consequência irreparável na sua vida e na minha vida. Terceira é que muitas oportunidades são únicas nas nossas vidas. Às vezes uma oportunidade acontece, nunca mais ela vai aparecer na sua vida e na minha vida. Então, sim, temos que ter cuidado com as oportunidades. Mas a terceira verdade, muitas oportunidades pode ser única. A quarta verdade, a lei da semeadura, ela é infalível. Então você tem que ter muito cuidado, eu tenho que ter muito cuidado com a lei da semeadura. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar milho, você vai colher milho. Você vê aquelas pessoas dizendo, não sei o que é que eu fiz, não sei porque estou colhendo isso. Ora, pense num homem, num Deus que é justo e misericordioso, é o nosso Deus. Então, a lei da semeadura, ela é opcional. Ou seja, ela é opcional. Você planta se quiser plantar, mas a colheita ela é obrigatória. Aí é que é o problema. No nosso reino espiritual, na nossa vida cotidiana, a lei da semeadura ela é opcional. Você planta se quiser, mas depois que você plantar, você vai colher. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Mas se você plantar o mal, você pode ter certeza que você vai colher o mal. Porque ela é opcional. Não é obrigado você plantar. Mas depois de você plantar, a colheita é obrigatória. É só você ver, é só você observar através das outras pessoas. Se você não gosta do que está colhendo, você olhe para trás e veja o que foi plantado. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6. É impossível colher laranja quando se planta abacaxi.
Não tem como. Gálatas capítulo 6, versículo 7, 8. Palavras são semente. Provérbio 18, 21. Palavras são semente. Tem pessoas que falam o que quer, abre a boca, diz tudo. Mas palavra, fique sabendo que elas são semente. Pode ver lá em Provérbio capítulo 18, versículo de número 21. Louvado seja Deus. Atitudes são semente. Mateus capítulo 5, versículo 7. Palavras são semente. Atitudes são semente. Tenha cuidado com o que você anda falando, porque você poderá dar de conta um dia. Às vezes eu fico observando coisas que pessoas falaram, eu tenho até gravado coisas que pessoas falaram, e hoje eu vejo como é que está a vida delas. Elas falaram que não sabiam, pensaram uma coisa que não sabiam, e hoje estão colhendo o fruto da semente mal que plantaram. Então vamos ter cuidado. Mas a quinta verdade, eu estou naquele versículo que o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos o libertará. Então eu apresentei a primeira verdade, que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, se é de Deus, há tempo para tudo. Segunda verdade, uma escolha errada pode trazer grande consequência nas nossas vidas, nas nossas famílias. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é fiel. Mas a terceira verdade é que muitas oportunidades são únicas. Ela vem, passa e não volta mais. Quantas pessoas estão arrependidas por a escolha errada que fizeram, por decisões que tomaram impensadas, sem consultar Deus. Mas eu falei da quarta verdade, a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é opcional. Você planta se quiser, mas a colheita é obrigatório. Mas a quinta, louvado seja Deus, a quinta verdade que não podemos esquecer: não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Esta verdade não podemos esquecer. A quinta verdade é que não basta estar na igreja, é preciso nós ser igreja. Um exemplo está escrito lá em Mateus 25, do 1 ao 13 aqui, que eu não fico lendo todas as passagens, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, conta aí a história daquelas 10 virgens. Estavam no mesmo lugar, estavam com a mesma roupa, parecia que todas estavam salvas, mas só 5 foram e 5 ficaram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Mas a sexta verdade, que eu fico repetindo para você decorar, a sexta verdade que não podemos esquecer, é que Deus não desiste de você. Oh glória! Essa verdade merece você dar muita glória. Porque se a primeira verdade, o tempo é dele, então para tudo tem um tempo determinado, né? Louvado seja Deus. A primeira verdade é essa. A segunda verdade que eu estou repetindo para poder falar a última: uma escolha errada pode trazer grandes consequências na sua vida e na minha vida. A terceira verdade, muitas oportunidades pode ser única nas nossas vidas. A quarta verdade, a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é opcional. Você planta se quiser, mas depois que plantar, a colheita é obrigatória. Mas vem a quinta verdade: não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. É preciso ser igreja. Mas a sexta verdade, única dessas 6 que eu apresentei,
um menos essas 6 verdades. Se nós aprender e não esquecer, nós vamos ser igreja. A 6ª verdade, Deus não desiste de você. Você foi criado para louvor e glória dele. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele investiu o que tinha de mais precioso em você. João 3,16. Ele amou você e eu de tal maneira que ele deu seu único filho para vir sofrer na terra, ser humilhado, crucificado, mas ressuscitou ao 3º dia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A morte se decepcionou com o Senhor Jesus, porque ela matou Abraão, ela matou Isaac, ela matou Jacó, ela matou Daniel, ela matou Davi. Mas quando ela foi matar Jesus, Jesus disse assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, oh glória. Aí ela rasgou a boca com o Senhor Jesus, porque ele morreu e ressuscitou o 3º dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não merece, eu não mereço, mas ele, o Deus Todo-Poderoso, ele nos escolheu pela graça, favor não merecido. Nós não merecíamos, mas ele nos chamou. Assim diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Estou perto batendo. Ou seja, se você abrir a porta do seu coração, o Senhor vai entrar e ele vai fazer morada e ele vai lhe ajudar. Um dia eu estive no fundo do poço. Hoje eu andei, eu estou no Maranhão. Muitas pessoas que me veem dizem: o senhor pessoalmente está mais novo, 10 anos de quando o senhor estava aqui. E aonde eu andei, eles disseram que eu estava mais moço. Eu digo: é vocês para me agradar, mas não. É a presença do Espírito Santo na vida da gente, e a gente anda, e quando anda, eles veem isso na gente. Louvado seja Deus, porque Deus o restituiu. E ele restitui o seu filho, ele restitui a sua filha, mas precisa é você acreditar. É você crer. Pare de dizer que o seu filho não vai ser nada, que a sua filha não vai dar para nada. Pare de dizer que o seu marido não presta. Marido, pare de dizer que a sua esposa não presta. A partir de hoje, diga que ela é uma bênção na mão de Deus, que ele é uma bênção na mão de Deus. Eu quero pedir a você, que vai até o final desse vídeo, estou já terminando, mas eu vou lhe contar uma história. Já, daqui a pouco, não saia desse vídeo, estamos terminando. Então, Deus, ele nos deu a segunda oportunidade, porque Adão, ele pecou, e o homem a terra foi amaldiçoada. Aí veio Jesus, pagou o nosso preço, e nos deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então, diga boas palavras na sua casa, né? Vigie com o que você está falando. Se você aprender esses 6 fundamentos, você vai ver como vai mudar algo na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu conheço um caso, se essa pessoa ainda for viva, ela vai assistir esse vídeo, se chegar até a ela vai saber. Ela era evangélica, mas só tinha uma filha. E o marido dela, ele era a escória. Ele saía de manhã para beber, às vezes a mulher ia para a oração com sua filha, e ele saía para beber, chegava tarde. E ali o tempo foi passando, muito tempo, mas ninguém sabia da luta daquele homem. Ninguém sabia o que ele vivia. Aquela mulher na igreja era uma mulher respeitadeira, era uma mulher, vamos dizer, na igreja uma bênção. Mas ela não aguentava mais aquela luta.
E eu não estou criticando ninguém, não estou apontando o erro dessa mulher, nem de você que vive essa vida, porque lutar com álcool é uma situação difícil. Mas lembre que é uma viciada, eu já fui a viciada, eu posso lhe dizer isso. Eu não queria beber, mas eu bebia. Eu gastava meu dinheiro todinho, eu acabei com a minha saúde no álcool, ao ponto de ser desenganado da medicina. Mas aquela irmã, uma mulher muito crente, com a sua filha muito obediente, convidou um dia o pastor para que o pastor fosse almoçar em sua casa. E aí o pastor disse, tá certo, irmã, eu vou. E aí aquela mulher ajeitou tudo, o almoço, sabiam que o seu marido saía cedo para beber, só voltava à tardezinha, às vezes à noite. E aí, aquele homem, com pouco tempo que ele saiu de manhãzinha para beber, ele voltou. Quando voltou, a mulher ficou indignada, disse para sua filha, minha filha, ele voltou para nos envergonhar. Como é que o pastor vai almoçar na nossa casa com um homem desse bêbado ali caído naquela sala? Aí ligeiro ela projetou o pastor entrar pelo portãozinho que tinha e entrar por uma porta de lado que livrava a sala. Quando o pastor chegou, ela disse, pastor, por favor, entre por aqui, não entra aí por a sala. Mas o Espírito Santo de Deus disse a ele, homem, entre por a porta da frente, por a sala. E aquela mulher insistindo para que o pastor não passasse na sala, porque não queriam que fosse ela envergonhada, nem sua filha, com a situação que vivia o seu marido e a filha, o seu pai. Mas o pastor disse, não, irmã, eu vou entrar pela porta da sala, abra a porta. A irmã abriu quando ele viu aquele homem caído, aquele homem acabado. Aquele homem acabado mesmo. Aí ele olhou para aquele homem, botou o joelho no chão aqui, se abaixou, pegou na mão dele, olhou dentro dos olhos dele e disse, homem, o que estás fazendo com a tua vida? Estás acabando com a tua vida? Ele começou a chorar. Ele disse, homem, este ano eu descerei contigo as águas, e tu serás um homem fiel ao Senhor. Glória a Deus. Aquele homem começou a chorar, pegado na mão do pastor. Aquele homem começou a chorar e o pastor orou na sua reconciliação. E aí Deus o restituiu a vida daquele homem, restituiu a vida daquela família, daquela casa. A esposa deixou de ter vergonha do seu marido, a filha deixou de ter vergonha do seu pai. Chegava a um ponto até de dizer que não tinha pai. Então Deus o restituiu a família. Então creia que o tempo é de Deus, há tempo para tudo. Acredite, tenha paciência, não tome escolha errada. Louvado seja Deus. Compartilhe este vídeo com as pessoas e acredite que Deus nunca mudou. Ele é o mesmo Deus e Ele vai ajudar você. A situação que você estiver vivendo, eu posso não poder fazer nada por você, o governante pode não poder fazer nada por você, mas Deus, esse pode. O Senhor Jesus Cristo disse assim, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Você está vendo hoje o inimigo lutando para comer a fé do povo de Deus, para tirar a fé. Sabe por quê? Porque ele sabe que a fé é o firme fundamento de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que o Senhor Jesus lhe abençoe, me abençoe e abençoe as famílias no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, estou terminando esta palavra. Senhor, abençoe todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe este vídeo com as pessoas. Faça chegar a muita gente esse vídeo.
que ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Faça só crer no nome de Jesus. Amém.